rádio da comunidade brasileira. RC Brasil, unidos com amor pra chegar na família inteira. Na Flórida e no Brasil, tocando os corações, informações em tempo real, dia e noite com muita canção. RC Brasil, a rádio brasileira. RC Brasil, unindo a família inteira. RC Brasil, a rádio brasileira. RC Brasil, unindo a família inteira. RC Brasil, a rádio da comunidade brasileira. Mães e filhos conosco. Hoje eu trouxe aqui para vocês conhecerem uma pessoa tão querida, Flávia Duarte. Ela que é terapeuta comportamental, ela faz mentoria de mulheres também, para falar conosco, né, Flávia, sobre um assunto muito interessante, sobre o autocuidado. Vamos conhecer um pouquinho o que seria o autocuidado hoje em dia, né, Flávia? Apresenta um pouquinho sobre você, sobre o que você faz, o seu conhecimento em trazer esse assunto para nós. Obrigada pelo convite. Obrigada. Hoje a gente vai falar desse assunto que é a minha paixão, que é o autocuidado e autoamor. Só para me apresentar, meu nome é Flávia Duarte, como você falou, terapeuta comportamental e mentora de mulheres. Eu sou certificada em neuroprodutividade e gerenciamento das emoções. Já era uma certificação que eu tinha e depois eu só migrei para atender só mulheres, porque aí eu me especializei em falar do autocuidado, do autoamor, que tanto me ajudou, salvou minha vida em uma fase da minha vida. Então eu gosto muito de falar sobre esse assunto e poder contribuir para que as mulheres também entendam a importância de se autocuidar. Sim, isso mesmo, Flávia. E o motivo do Mães e Filhos ter a Flávia conosco, mesmo a Flávia ainda não sendo mãe, uma hora vai chegar lá, né, Flávia? Sim, mãe de muitas crianças. É porque além de mãe, nós somos mulheres, nós somos, né, filhas, nós somos esposas, né? Então nós temos tantos títulos. O autocuidado, ele vem justamente, né, Flávia? Você vai explicar para nós a importância, mas ele vem justamente para nos dar aquele suporte emocional, o suporte físico, a autoestima, para a gente poder aí, né, chegar em tantos papéis. Nós somos muitas em uma. Exatamente. Nada melhor do que uma mãe, né, apresentável, sem estar cansada, cuidada, que consegue... Que é tão difícil, que consegue vezes, demonstrar todo aquele amor que ela tem, né, não deixar o cansaço vencer. E é através do autocuidado que a gente conquista isso, essa disposição, né, para cuidar dos filhos também, que é uma responsabilidade muito grande, muito trabalho. Então é mais importante ainda que as mães se conscientizem da importância do autocuidado. Correto. Então conta pra nós um pouquinho aí, Flávia, como que você sugere, como terapeuta, por exemplo, vamos dizer que tem uma mãe no seu escritório hoje e ela vem e fala pra você: olha, Flávia, eu mal dou conta do meu dia, eu tô ainda na fase de bebê, de criança pequenas, então eu tô ainda naquela fase que eu não tô conseguindo nem levantar muitas vezes, né? Porque tem a amamentação, que é realmente o esforço físico, aí tem também a canseira. O que que você sugere para essas mamães? Como que elas poderiam transformar um dia delas em algo mais leve, que seja o amor de dentro para fora, né? Não só o físico, mas também o emocional estar bem, né? Sim, isso é o que eu mais escuto, né? Quase todas as mentoradas, essa prioridade para o filho, e acabam se esquecendo do autocuidado que ela tem que ter com ela. Ter uma rotina saudável para a criação desses filhos, né? Então, em todas as idades, você falou aí nos menorzinhos de até 1 ano, mas tem crianças até maiores que as mães ainda estão ali... Naquele ritmo do filho menor no ainda, ritmo né? do filho menor. Esqueceu o que existe, né? Ele cresceu e ela tá ainda, não consigo porque eu tenho filho, o filho dá trabalho. Você não sabe como é que é, filho dá trabalho. Às vezes, você carrega o coitado do filho ou da filha, carrega o peso, né? Tem que cuidar com isso também. Fica sendo culpado ainda, né?
né, tem o que cuidar. responsável pela falta de autocuidado da rotina saudável da mãe. Então, eu sempre falo para elas, para começar com rotinas de autocuidado, atingíveis. Não colocar, né, nossa, eu tenho que fazer as coisas que eu não consigo, que não dá para conciliar com o filho. Você não vai comparar uma mãe que não tem filho e uma mãe que tem filho. Porque daí, né, você não vai conseguir... Não é algo realista. Não é realista. Você não vai ter tempo que a mãe que não tem filho tem de ficar no salão, fazendo as coisas. Então, você vai colocar uma rotina mais leve para que você consiga conciliar com a rotina do seu filho. Então, a hora que dormir, o que você pode fazer? Eu falo do toque, passar um hidratante que não seja correndo, porque a mãe faz tudo correndo, né? Exato. A minha irmã, ela fala que ela nunca mais tempo... comeu comida quente depois que os filhos nasceram. Então, Coitada. é assim, de vez em quando você faz a comida e come quente, sente prazer a hora que o bebê tá dormindo, faz aquela rotina de na hora do banho, pelo menos a hora do seu banho, nem que for a hora do banho. Que é para ela não ter que colocar horário nenhum na agenda dela. Digamos assim que o filho toma todo o tempo. Então, a gente começa com essas pequenas práticas. Na hora do banho, então, 5 minutos que você tem, vai ser os seus 5 minutos. Você não vai tomar banho pensando no que você tem que fazer daqui a pouco. Você vai tomar banho pensando em você, como foi seu dia, agradecendo, se concentrando, como é que foram as emoções daquele dia, o que você sentiu, como foi lidar com as coisas durante o dia. Já é um contato com você, já é um autocuidado. E é legal isso que você está falando, sabe, Flávio? Que você fez eu voltar lá no meu tempo de maternidade das crianças menores, né? Eu também tive a minha filha um pouco prematura. Então foi para mim, assim, uma experiência muito emocionante, porque eu me vi muito feliz na maternidade, né? Eu tinha até dificuldade de expressar. Já falei algumas vezes no programa de expressar, porque eu não queria parecer, assim, que eu estava diminuindo a dor ou dificuldade de outras mães. Mas o que me fez, inclusive, como terapeuta, você pode até completar, o que me fez realmente me sentir melhor era assim, quando a minha filha dormia, que eram 4 horas de sono, eu tive a sorte de ter 4 horas, tem mamães que 15, 20 minutos que a criança dorme apenas, mas a minha bebê dormiu bastante, até porque ela era pequenininha, né? Então, tipo assim, foram eu descansar junto. Então, ela dormiu às 4 horas, eu me permitia, nessas 4 horas, organizar o almoço, arrumar a casa, mas também a minha pessoa, por exemplo, como você falou, o banho mais demorado, né? Me permitia, de repente, ir lá fora, respirar um solzinho, pegar um solzinho um pouquinho, dentro de casa mesmo, mas dava aquela saída, pegava aquele café quentinho, que aquilo eu amava. Pra mim, o café me lembra assim, um momento meu. Então, são pequenos detalhes, às vezes... Lembrar, né, mamães, que não somos robôs. Então, assim, não é que, ai, meu Deus, mas eu tenho a casa, tenho isso, tenho aquilo. E também a família que tá em volta dá o suporte. Porque às vezes chegou, mas não conseguiu fazer isso, não conseguiu fazer aquilo. Às vezes dá mais peso pra mãe, sem imaginar o quanto de turbulência interna que ela tá passando, fora o físico dela, que tá ali, né, de quem acabou de gerar. Então, se permitir se amar, né? Você mesmo já deu um monte de dicas aí. Como mãe, é possível a gente falar, né? Sim, assim, das dicas. É não olhar para o que não dá para fazer. É encontrar meios e se precisar ajuda de um profissional, porque realmente às vezes a mãe não tem essa visão. E é o que você falou, às vezes tem trauma envolvido, uma dor do passado envolvida, que vai trazer ali naquela... Uma gravidez inesperada, às vezes a pessoa não estava emocionalmente preparada para aquele momento da né, do filho. Que não foi o meu caso, que talvez ajudou muito. Também, né, cada mãe vai ter... eu me preparei para aquilo, então era um sonho de atingir. Então, Então tem isso também que não dá para se comparar, né? As mamães, nossa, mas como que aquela mãe tá sempre assim, eu tô toda, cheguei a acabar. Não é isso, é porque cada uma tem uma história e tá tudo bem com isso, né, Flá? Exatamente. Cada mãe tem, exato, você falou tudo, cada mãe tem a sua história, então não se comparar. Olhar para você, para sua história, para sua condição. Né? Porque a outra consegue, eu não consigo. Isso causa uma dor maior ainda para a mãe que não está conseguindo dar conta de tudo. Então, colocar leveza nesse dia, né? Que já está tão atarefado. Dá para ter um dia atarefado com muitas atividades? Leve. E as pessoas não têm essa impressão. Elas acham que sempre se tem muita coisa, que é sempre pesado. Então, é você colocar, escrever no papel essas coisas que você falou. Você já sabe tomar um banho, tomar um café. Você sabe o que você gosta. Tem já a mamãe que já se esqueceu do que gosta. Ela nem sabe o que ela gosta. Ela vive para cuidar da casa, para cuidar do filho. Então, para que ela encontre esses motivos, que ela tenha prazer e que ela encontre o mínimo de tempo possível para fazer isso de uma forma consciente.
Não tudo no automático, no correndo. Dormi, eu vou fazer uma coisa aqui correndo, vou comer alguma coisa correndo. Não, senta, tenha prazer no que está fazendo. Por menor que seja o número de atividades que ela faça só para ela, é importante que ela esteja naquele momento presente, concentrada no que ela está fazendo. Isso vai gerar mais leveza, menos cansaço para o dia dela. Ela vai estar mais satisfeita, mais disposta. E a gente não vai sentir aquele peso todo. Eu não consigo, porque meu filho dá trabalho. Todos dão, gente. Todos os filhos vão dar trabalho. Um ser humano tem que ali encontrar. em desenvolvimento, né? Ele está precisando da gente. Então, é um momento que realmente a gente decidiu, né, ser mãe, ou seja, a gente tomou aquele papel, então nós temos um ser precisando da gente, né? Então aí vem o equilíbrio, né? Como a Flávia falou, um equilíbrio de você tentar encontrar. Adorei essa do creme, e tentar encontrar, porque é uma coisa tão simples. Mas olha como ela falou, aí você já faz 2 em 1, porque você passa, você sente o toque do abraço. Muitas vezes para as mães que moram aqui nos Estados Unidos, que não tem a família por perto, que às vezes não tem como chorar no colo da mãe, da tia, daquelas pessoas que a gente ama e dá aquele apoio, né? Que nos traz aquela até, mesmo sendo mãe, eles nos transformam naquela menina, né? Na infância, você tem aquela proteção. Aqui a pessoa não tem, às vezes, o próprio creme. Ao você passar, você já tá sentindo aquele toque emocional, né? De você mesmo se amar. Exato. Que legal isso, hein? O abraço também é outra dica. Prática, que dá para incluir em qualquer rotina. Eu mesmo sempre pratico o abraço. É uma delícia o abraço, né? Então, a gente escuta muito aqui das mulheres, das mães, eu tô sozinha, eu tô sozinha, eu tô sozinha. Você tem você tem a Deus, você tem você. E o abraço, ele não precisa ser só do outro. Pode então, ser poucas abraço. pessoas Se abraça aí, gente. se abraçam. Espelho, se abraça. Então, chega à noite, mas não é aquele abraço, qualquer abraço. É um abraço carinhoso que você possa sentir realmente. De o orgulho toque. de você. Você se cheira, você se beija. Isso traz aqueles hormônios ali do bem-estar para você. Automaticamente. E quantas pessoas nunca se abraçaram na vida. E eu acho também, né, Flá, assim, que a importância da gente estar se relacionando bem com o nosso espelho, independente da fase que você está, né? Eu acho que o autocuidado a gente vai falar aí em todas as áreas da mulher, né? Hoje, tão engraçado, porque eu já passei dos 40, a tia Gia não vai contar a idade, mas também não tem problema se eu contar, não. Eu adoro. Aqui também já passou. Eu adoro, né? E esse passar Com dos orgulho. 40 é muito... Também, isso que eu ia falar, assim, eu me permito, assim, que cada ruguinha que aparece, às vezes a gente fica naquela coisa, né, de hoje em dia, a gente tem que toda hora estar ali puxando, arrumando. É legal, claro que é. Mas também o amor próprio, né? Dizer assim, nossa, cada ruguinha tem uma história, né? Tipo assim, a gente até brinca, eu e meu marido, quando a gente vê os cabelos branquinhos, estamos we're getting old together, estamos envelhecendo juntos, porque é uma coisa, assim, bonita também, sabe? É olhar pro espelho e falar, nossa, você tem uma história. Então, na maternidade, Flá, o que você falou faz muito sentido, é tão gostoso falar com terapeutas, ou então para vocês que nunca teve uma consulta terapeuta, de repente aí é uma oportunidade de você procurar depois a Flávia ou procurar uma pessoa aí no Brasil, alguma coisa dentro do teu seguro de saúde, para ir conversar, porque é tão legal conversar com uma pessoa que possa te dar dicas simples, mas que façam a mudança de como você se olha, de como você está se vendo e se permitir, porque na maternidade você tem que olhar para o seu corpo como, nossa, parabéns, porque você virou uma panela de pressão, pra, né, quanta coisa ali pra gerar um ser. E olha que não tem nada mais maravilhoso do que isso. Independente se foi planejado ou não, é seu presente, né? O seu filho que chegou vai mudar a sua vida de perna pro ar de uma forma maravilhosa. Depende de como você vai olhar, né? Flá, então conta um pouquinho mais pra nós, além da mamãe, que a gente falou um pouquinho agora, né? Talvez você queira falar pra aquela mamãe que, não sei, que de repente está... Pra que ela se cuide. Talvez? Não, pra que ela se Pode cuide falar. pensando nela mesmo. Né? Esquecendo o título, mãe, esposa, filha, agora é dela, mulher. Exato, se apodera desse papel, é o feminino, exato, é o poder do feminino, literalmente. Porque eu falo, eu já tive mentoradas que falam, nossa, eu 1 ano sem fazer a minha unha. Mas ela fala isso com peso, triste, porque não é legal a mulher não deixar de cuidar dela, né? Em nenhum momento da vida. Então, para ela pensar, eu tô me cuidando, não tô me cuidando pra criança, não tô me cuidando pro marido, não tô me cuidando pra casa, tô me cuidando pela importância de estar bem. Exatamente, em primeiro lugar. E isso vai fazer com que eu tenha
uma melhor relação com o meu filho. Meu filho não vai me ver toda hora cansada, reclamando que eu tô cansada, porque muitas vezes as mães também, inconscientes, sem julgar e sem culpar, ela também tá demonstrando isso pro filho. Esse cansaço, eu já vi várias mães falarem perto dos filhos. Eu tô cansada, ele não sai de perto, ele é tudo eu. Olha o peso que a criança está escutando, sem ter né? consciência. E por que ela tá falando isso? Porque ela não consegue olhar pra ela, cuidar dela, tá bem. E ela também não tem essa percepção quando ela tá falando. Então aqui a gente fala tudo com muito amor pra, né? A gente só trazer pra percepção e não julgar e não culpar. As mães, tudo que elas menos precisam na vida é sentimento de culpa. É verdade. Né? E elas até têm porque muito. elas carregam naturalmente isso, Naturalmente. porque as mães, nós estamos sempre numa constante cobrança interna de será que Sim. estamos, né, criando os filhos bem para esse mundo doido de hoje? Será que nossos filhos vão ser fortes o suficiente? Será que... Então, assim, e tem aquelas também que estão realmente naquela preocupação financeira também, meu Deus, né? Cresçam rápido para eu poder voltar a trabalhar. Tem todos esses estilos de mães e maternidade, mas todas com o coração tentando o seu melhor, né? Que é o que é mais legal. Por isso que o que a Flávia está falando aqui não é de jeito nenhum algo assim, para tirar da nossa realidade, ou você que de repente não está nessa fase, possa estar se sentindo um pouco, né? Vamos dizer assim, pior, ou se sentindo assim, nossa, eu tô acabada, então agora é fundo do poço. Muito pelo contrário, é para dar a mão e te levantar, né? E nada melhor do que a gente dar a mão e levantar é quando a gente realmente olha para cima e vê uma outra perspectiva. Porque às vezes a gente tá assim, ó, olhando para baixo, no sentido de que tá só olhando o seu dia a dia. Esquece de vamos parar tudo, para tudo. Exato. Respira, solta e vamos lá. Qual que é o primeiro? Exato. Né? Exatamente. Falou outra dica aqui, que eu já vou pegar o gancho. Olha que legal, hein, Flávia? Mais dicas da respiração. Respiração é uma ótima dica que eu pratico também para tudo. Qualquer situação que você tenha, com o filho principalmente, né? Que as mães estão cansadas ali na hora da criação, na educação. Respira, para não agir no impulso, para não falar coisas que se arrepende, né? Porque também é aquilo, tem culpa, aí tá cansada, aí briga, aí sente culpada que brigou, aí tem que pedir desculpa. É sempre, você falou, é uma culpa constante. É um ciclo vicioso que pode ser quebrado, porque é bem isso mesmo. Não tem aquela coisa de que tem um ditado que vai fugir um pouquinho do nosso assunto, mas é legal. Um ditado, por exemplo, Flávia, que eu estou num dia ruim, então eu chego no trabalho e eu pego e passo toda a minha amargura, minha frustração de uma coisa que aconteceu, eu passo para você. Você tá ali como, né, recebeu aquela energia negativa, aquela situação, aquela palavra mal dita, né, mal expressa, passa pro próximo, ou então num telefone, às vezes o marido, peraí que eu tô apurado, tô estressado aqui, desliga na cara do marido que já está nervoso, passa pro outro, e quando vê virou um ciclo de negativismo. Então a gente não sabe porque que às vezes a sociedade vai num ritmo assim tão egoísta, né? Então a gente se olhar pra si, respirar, se permitir, se acalmar, vai ser bem pra toda a sociedade, não só pra sua casa. Você vai trabalhar pra mãe que trabalha fora, você está triste porque brigou com o filho, se sentiu mal, vai culpada. Respira, solta, vai pro trabalho, se recompõe, trata todos bem, liga pro seu filho, não é trata os outros bem, esquece, né, Flá? Liga pro seu filho, manda uma mensagem, text message, amor, me perdoe, hoje a mãe tava um pouco cansada. Eu acho que a vulnerabilidade, obrigada, faz a gente mais humanas também. Com certeza. Né? Acontece isso, né? Tratar fora bem, em casa desconta nas crianças também. Né? Então, assim, o autocuidado, ele faz a gente ser menos reativa. Porque a gente se cuida. Né? Não que a gente vai ser perfeita, jamais. Mas ele faz a gente ser menos reativa. O que é uma evolução da espécie, né? Porque nós não somos mais tão primitivos que temos que reagir e como os animais fazem, né? Então nós podemos pensar, nós podemos respirar. E aí nessa pausa que vem a solução. E só que a gente não faz essas pausas, a gente não respira, a gente não pensa e a gente é reativo. Por isso que a gente vê muito o que está acontecendo hoje das pessoas baterem, perder a paciência, né? A gente tá vendo, a gente tá falando de mães e filhos, mas a gente tá vendo na sociedade toda as pessoas irem para agressão por não conseguirem simplesmente parar para raciocinar. Então vem aquele impulso primitivo mesmo de
E aí acontece muitas vezes com as mamães que estão muito cansadas, não é por querer, elas estão ali dando o melhor delas, mas estão cansadas, se abandonaram, já não se cuida, já não tem tempo mais para elas, já não tem mais a vida que ela tinha, ela tá na comparação, que ela não pode mais fazer o que ela fazia, ela não tem mais tempo para academia, ela não tem mais tempo para unha, para cabelo, e ela tá ali inconscientemente responsabilizando aquela gravidez que deveria ser uma coisa incrível, e a gente vê muitas mães, não são poucas, reclamando que tá cansada, que não aguenta, que não consegue fazer nada, que isso, que aquilo. Então, cada vez que vocês tiverem esse pensamento, tragam para consciência, acolhe, tá tudo bem, dá aquele abraço bem gostoso, fala, você não é perfeita e o que eu posso melhorar? Porque se ficar na culpa, na reclamação, não sai do lugar, tá sempre repetindo aquele padrão. Quando já você acolhe e você muda esse pensamento, aí você muda o comportamento. Você não é capaz de mudar o comportamento se você não mudar o pensamento antes. Então, para que as mães possam, né, incluir essa rotina, estarem mais saudáveis, para poder ter um relacionamento mais saudável com os filhos, poder abraçar mais, né? As mães estão tanto ali rígida na educação que não abraça tanto, não beija tanto, é só a hora que acorda, a hora que vai dormir. É tipo um robô, né? A gente vai fazendo tudo no automático. E o piloto automático, ele realmente não traz aquela pausa que a gente precisa. E é uma coisa também da sociedade atual, né? Porque se a gente for voltar no tempo das avós, quando criavam os filhos dentro de casa, eu acho que eles tinham aquele olhar, né? De dentro, realmente, assim, de atenção direta com o contato do olhar do filho, né? Então, assim, eles deram seus melhores, mas existia um contato físico, né? Um contato no olhar. Sim. Então, às vezes é isso, é parar um pouquinho, sair do automático, né? Daquele tantas coisas numa sociedade que realmente às vezes nos assusta, né? Porque a gente não tem tempo e ainda as mamães ainda como que virou como se fosse assim um costume dizer não tenho tempo e é isso. Não é isso. Dá pra ser mudado, dá né? pra ser diferente. Que bacana. Flávia, nós já vamos voltar com você, tá? Eu quero primeiro também, eu quero agradecer, porque o motivo que nós estamos no ar aqui é graças à RCN, né? Nós queremos agradecer a Igreja do Pastor Francisco Pires por estar aí nos proporcionando esse momento de estar ao vivo com vocês, trazendo especialistas, trazendo mães, trazendo pessoas que estejam agregando aí na vida de cada um programa aqui, Mães e Filhos, e também o nosso diretor, né, produtor aí, Luciano, obrigada pela sua participação. E nós vamos rodar a vinheta e voltamos daqui a pouquinho com Flávia Duarte. Se Deus está aqui, pra que tristeza? Se Deus está aqui, eu dou beleza. Se Deus está aqui, não me preocupo com amanhã. Se Deus está aqui, eu não me preocupo com amanhã. Deus está comigo. Bem-vindo de volta ao programa Mães e Filhos. Hoje a gente está aqui com Flávia Duarte. Ela que é terapeuta comportamental, mentora de mulheres, falando um pouquinho para nós sobre o autocuidado, né, Flávia? Então nós começamos o nosso programa contando um pouquinho aí como que as mães podem sair, né, daquela sensação de que, meu Deus, quem sou eu? Depois da maternidade, e se reencontrar com o seu melhor, né, para que você possa viver aí dentro da sua casa, dentro do seu trabalho e principalmente dentro do seu eu, se reencontrar aí com a sua melhor versão. Né, Flávia? Eu passo a bola para você um pouquinho agora, Flávia, se você quiser. Vamos falar então com relação agora à relação, né? Porque cuidar dos filhos, está falando só das mães aqui. Então vamos falar do pai. Ter uma conversa com o pai também para ajudar bacana, na educação dos filhos. Vamos chamar os pais. Ótima estratégia. Aí, papai, você que está nos assistindo, nós sabemos também que na Rádio RC nós temos bastante homens que assistem o nosso programa. Isso é maravilhoso. Para você, pai, que está interessado em saber um pouquinho como que é o relacionamento mães e filhos, como que é o relacionamento família, seja bem-vindo, que agora a terapeuta vai falar um pouquinho na sua visão da sua mulher, ou do seu pai e adolescentes também, para olhar como que olha
olha, né? Sim. A adolescente em crescimento, em desenvolvimento. Olha que interessante. Não Vamos é? lá. Porque tem umas mães, as leoas, né? As leoas que elas preferem. falam tanto dos filhos que parece que elas estão sozinhas, que não tem os pais ali, né? Olha, isso A é gente verdade. vê, é isso, é de manhã, é escola, é isso, à noite, né? Você pensa até que não Cadê o existe esposo, né? Cadê o marido, Muitas coitado? não têm. Essas têm um desafio maior. Essas Uhum. também têm. Tiro o meu chapéu para essas mulheres, né, que criam os filhos sozinhas. São leoas mesmo. Conheço muitas. E mesmo essas a gente também consegue orientar para ter o autocuidado, tá? Bacana. Mesmo assim também tem orientação. Mas muitas têm ali a presença do pai. E quando a gente ouve falando aquele tanto de coisa, desde a hora que acorda até a hora que vai dormir, a gente pensa que nem tem, né? É. Porque ela também toma muitas responsabilidades, tudo para ela. Então, outro dia eu atendi uma mentorada que ela tinha que fazer umas coisas e eu tenho que levar o filho, eu tenho que fazer isso, tenho que fazer aquilo, né? Como se realmente não tivesse aquela presença masculina ali. E daí eu falei, você já falou com o pai pra só hoje ele levar? Que ela levava todo dia na escola. Por isso a importância de alguém estar mostrando ali uma outra opção. Às vezes a mulher realmente não vê. E aí ela falou, não, mas se eu pedir ele não vai levar. Então, e ela pediu. E ele levou. Então, assim, muitas vezes também é da mulher. Por isso que eu falo, estar sobrecarregada te impossibilita de pensar em possibilidades, em abrir oportunidades para você também. Então, às vezes, para chamar a atenção das mulheres, para elas também, será que tudo eu mesmo? Será que tudo eu tenho que fazer sozinha? Será que eu tenho como pedir ajuda? Gente, não estamos generalizando, a gente sabe que muitas não têm, mas estamos falando aqui da comunicação com o marido para ajudar de alguma forma e ela também não, né, só dizer que ele não faz nada. Pelo menos o mínimo que ele conseguir ajudar já é uma ajuda para a mãe também. No caso que a gente falou do exercício do banho, né? A criança, tem uns que falam que não pode nem tomar banho, pedir para o pai ficar um pouquinho com a criança para um banho de 5 minutos. Então, assim, incluir eles também, né, com amor, não com briga, não com, né, como se fosse uma obrigação, digamos assim, como se fosse uma luta, né? Exato. Porque, na verdade, ali, realmente, eu sempre falo que a família ela tem que ser um teamwork, em inglês se chama, um time, teamwork, seria o que em português? Seria o time de trabalho, trabalhar junto, uma equipe. Trabalhar em equipe, essa é a palavra. Uma equipe, trabalho em equipe. Um trabalho em equipe. Por quê? Porque, né? O casamento começa a 2. Sim. Foi decisão dos dois, na maioria das vezes, não podemos generalizar, que tivesse aí o crescimento dessa família, né? O sonho do casamento, da família é isso, né? Então, para que possa florescer, não tem, eu acredito que todos têm a responsabilidade, né? Eles não fizeram, não foi feito sozinho, filho, foi feito os dois. Então, os dois têm sim os seus papéis, né? O pai é o provedor, sim, muitas vezes ele é o provedor fora de casa, mas a mulher era provedora também, porque se o pai fosse pagar todas as funções que uma mãe faz para uma terceira pessoa, ia quebrar, né? Então, realmente, ia ter que pagar babá, ia ter que pagar cozinheira, ia ter que pagar faxineira, ia ter que pagar o quê? Tudo, dog sitter, porque às vezes tem o pet ainda que a mãe tem que cuidar junto. Então, são tantas funções que a mãe faz. Então, mãe, não se menospreze. Muitas vezes tem mulheres que elas se colocam numa posição de uma submissão que não é a submissão que até Deus coloca para nós. Não é uma submissão de ponto assim, nossa, eu tenho. Não, nós somos uma equipe. Deus quer que a gente trabalhe em união para que a família possa crescer junto. E o legal também, né, Flávia, que você falando, eu tava aqui pensando, se é aquela mãe, por exemplo, que a mãe é solteira, a mãe que não tem o pai, vamos dizer, a presença do marido, mas você pode ter a rede de apoio, né? Então, assim, ir atrás das amigas, aquelas que não têm a família por perto, no caso dos Estados Unidos, aquelas amigas irmãs, amigas do céu, como diz minha amiga Diana, sempre repito isso, agora repetir. Porque amigas do céu existem, né? Aquelas pessoas assim que querem teu bem, que elas vão estar ali, e muitas vezes é interessante. As pessoas perguntam, você precisa? Não tem aquela coisa de praxe? Ó, precisando, tô aqui, é só ligar, mas ninguém liga, a mãe não liga, ela quer vestir a super capa, que a coitada da capa já não, né? Nem força tem pra amarrar, mas quer continuar vestindo a capa, e às vezes é a hora de, olha, deixa a capa de lado. Esse negócio de super herói é lá nos desenhos animados. Eu sou humana e eu preciso de ajuda. E assim, interessante como a gente tem dificuldade de pedir ajuda, né? Eu não tenho na área da maternidade, porque graças a Deus o meu marido é muito participativo. A gente é muita equipe. Mas eu tinha dificuldades nas amigas. Até hoje eu tenho dificuldade de pedir ajuda. E não é nem por orgulho. É porque eu venho daquela criação assim, não quero incomodar. Eu tenho medo do incomodar. Eu vou tirar ela do... Sabe aquela coisa, eu não quero te desagradar? Uma coisa que eu venho trabalhando em mim, né?
Então, muitas mães fazem isso mesmo. Elas, é a crença delas, que ninguém vai cuidar, que não pode deixar, que não pode, né? Ninguém sabe fazer nada, o pai não sabe fazer nada, só eu que sei fazer. Às vezes é uma crença da mulher, às vezes não é bem assim. Então, para que ela abra espaço. Outro dia eu falei com uma amiga, ela estava com uma segunda filha, agora tá com o terceiro. Eu falei, olha, você quer que eu fique um dia para você sair com o teu marido? Porque eu trabalho com isso, com autocuidado. Olha Eu vi que que ela lindo de estava oferecer. sobrecarregada. E ela falou, assim, bem chateada, assim, que ela nunca tinha ido. Tinha uma, depois veio o outro. Uau, E ela acontece nunca muito, tinha né? deixado para sair. E aí, imagina como esse marido se sente também. Porque ele também não quer falar, porque tá vendo todo o trabalho que a mãe tá tendo, o esforço tá tendo. Mas ele ali, esquecido por 2 gestações, já a terceira, foi pra terceira. E ela falou, eu nunca saí. Então, essa mãe também que se sobrecarrega inconscientemente, achando que só ela dá conta de tudo. Então, para que ela também vai aos pouquinhos, né, abrindo espaço. Ah, agora você está falando que eu vou deixar meu filho sempre com alguém? Não, mas uma vez, uma data comemorativa, um jantar, um aniversário, eu falei para ela, por que você não faz uma surpresa pro seu marido? Deixa as Olha que crianças um lindo. dia, vai sair um jantar, ele vai até se emocionar. Porque 3 gestações sem sair, um aniversário com ele para jantar. Não, mas é por causa depois das crianças, né? As mais uma vez as sei. crianças pagando o pau. Ah, não, porque tem as crianças. Não, você pode deixar as crianças. Quantos pais deixam as crianças um dia e vai sair para jantar? Não é você deixar o seu filho ser criado o tempo inteiro para outra pessoa. Para essas mães que querem estar mais presentes. E para você ver, então, como tudo, a gente encontra uma alternativa para cada pessoa. Porque ninguém é igual a ninguém tem a mesma rotina, a mesma, né? Um tem o marido, outras não tem. Então, assim, essa que não tem o marido, ela também vai ter que arrumar um tempo para ela. Porque a gente tá falando aqui, deixa os filhos um dia e sai com o marido. E só porque não tem o marido, esquece que ela existe, ela não é mulher. Então, deixa os filhos da mesma forma. Não é casada, é mãe solo. Deixa um dia, vai sair com as amigas. Ah, mas eu fico preocupada. Pode ir. É saudável, né? As pessoas fazem isso. Então, nós terapeutas recomendamos que elas se forcem um pouquinho a não se esquecerem que existe. Porque aí vai só aumentando esse vínculo com o filho o tempo todo. Tem umas que é tão assim com o filho de não se priorizar, aí os filhos crescem, aí também tem a dificuldade de se separar dos filhos, que é para isso que tem os filhos, para eles irem para o mundo. E muitas, eu já vi 2 casos bem graves de mães que tiveram também depois problemas para os filhos saírem de casa, porque elas por muitos Super anos protegeram. perderam a personalidade. Não é nem super proteger, porque você pode proteger sempre, mas elas não tinham personalidade. As crianças? A mãe. A mãe não tinha mais personalidade, não sabia Nenhuma. mais quem era. Não sabe quem é, ficou esses anos todo com o filho, cuidando do filho, Uau. tudo pro filho, não consegue sair ou com o marido, ou sozinha. Vou sair com as minhas amigas, porque tenho um filho. E aí passa-se muitos anos. Aí o que acontece quando esses filhos têm? Aqui até mais novos saem de casa, no Brasil um pouco mais velho. A mãe não sabe mais nem quem é. Aí tive caso de 2 clientes que tiveram depressão muito grave. Uau. Uma tentou até suicídio. Porque ela não conseguia se ver fora. Ela não tinha rotina. Por isso que é bom você triste, né? construir a tua rotina. Porque pensa uma pessoa que dedicou a vida inteira e falou, né? É tudo pro filho, é tudo pro filho. E ele cresce, cadê você? O que você gosta? O que você fez? Você nem viu o tempo passar. Você olha pra você, já nem se reconhece mais. Então, para que a mulher ela não perca essa conexão com ela mesma. Nunca. Muito Nunca. interessante, Flávia. Mesmo sendo um programa Mães e Filhos, você me fez voltar assim, pensando naquelas mulheres também que, mesmo que não tem filhos também, por exemplo, do trabalho. Não tem aquelas pessoas que a gente chama em inglês de workaholic, né? Que eles trabalham para uma vida, vamos dizer assim. E aí, quando perdem aquele emprego, entram também numa depressão, porque elas esqueceram do tempo cronológico do corpo para elas poderem atingir o momento de chegar a ter uma família, ter os filhos. Tinham sonhos, mas se perderam no tempo cronológico. Sim. Então, assim, todo um equilíbrio, né, Flávia, como você está falando, a importância do equilíbrio do autocuidado, né, não é só na maternidade. Então, se você está vivendo aí um momento de alto estresse, né, de burnout, que a gente chama em inglês, de onde você está assim, meu Deus, eu só foco nisso na carreira, vou subindo, não vou ter tempo de parar, porque a minha carreira agora está launch, que significa, launch em inglês seria alavancando, né, talvez, alavancando. Sim. Também tome cuidado, porque às vezes é o momento de, deixa eu pausar para lá mais para
pra frente eu também não me arrepender. Porque é toda uma questão de equilíbrio, tanto a vida financeira quanto emocional, né, Flávia? Exato. Eu achei lindo o que você falou, até em questão de dar aquele toque especial pros pais. Viu, papais? A gente não tá aqui pra jogar tomate em vocês, não. Muito pelo contrário, pra dizer que a gente reconhece que vocês são provedores maravilhosos, que muitas vezes vocês estão ali olhando, né, Flávia, pra mulher com admiração e se sentem perdidos. Tem um filme que passou esses dias que mostrou isso, bem emotivo, assim, né, que acontece muito também, Flávia, eu percebo, você vai poder falar como especialista, mas a gente percebe, assim, ao conversar com as pessoas, que tem aquelas, as amigas mais antigas, aquelas já que já passaram por essa fase da maternidade, e aí perdeu o casamento no meio do caminho por causa dos filhos. Não é por causa dos filhos, é pela falta do planejamento e equilíbrio, como você falou. Às vezes esse negócio de 1 filho, 2 filhos, 3 filhos, e nem tempo para ter um olho no olho, esquecendo que uma vez eles vão sair. A gente tem uma frase que a gente sempre fala lá em casa: a gente começou nós dois, nós vamos terminar nós dois, que esse é o propósito, né? A gente sabe que no caminhada todo tem várias histórias aí, não estamos aqui para julgar nada disso, mas assim, então assim, como começou os dois, não esqueçam dos dois. Vocês iniciaram, eles vão passar, vão cumprir os propósitos da vida deles, porque Deus deu eles por um propósito deles próprio, né? Então é temporário e vocês vão pra velhice juntos. Não é fácil. A gente vê muito caso de mulher que fala, né? Depois da gravidez, ele me deixou. É muito comum a gente ouvir. Ou muitas histórias assim, depois né? da gravidez, depois dos filhos, que aí eu tava lá cuidando dos filhos. Às vezes não é porque eles querem. Eles, às às vezes eles tempo na solidão. Ficaram esquecidos também, né? Sem a gente julgar, tá? Estamos trazendo pra consciência. Às vezes esse marido só ficou esquecido. Só pro autocuidado, isso é um autocuidado até do homem. E às vezes ele perdeu aquela mulher. Aquela mulher se perdeu, que eu falei da identidade, né? Não importa o motivo. Que ele casou, ele já não sabe. Ele já não é mais aquela mulher que se cuidava, que se arrumava, porque... saber que os filhos demandam muito tempo e que é difícil, sim, isso é um fato. Mas de que uma vez no ano, no dia do aniversário, você não pode sair para fazer um jantar romântico, né? Olhar no olho, como você falou, à noite, tá cansada e dar aquele abraço no marido, tô cansada. O abraço do marido é cura. Então, é cura. Na maternidade, gente, mesmo que vocês estejam ali, às vezes, né, muito cansadas, vocês não têm... Eles amam, como a gente falou no último programa, ele ama você por dentro, de dentro para fora. Ele decidiu, quando vocês falaram assim, ele decidiu que você seria para sempre ali do lado dele. Então, não esquecer de que, mesmo você ali num momento de fragilidade, é um momento que você está hoje, vamos dizer agora, né, Flávia? Estou lá descabelada, com raiz para fazer, unha desfeita. Mesmo assim, quando ele vai olhar no teu olho, ele vai ver aquela pessoa que ele conheceu, mas é claro que ele gostaria de te ver bem. Então, ele vai querer te ver feliz, para ele imaginar que você está feliz também com ele. Então, como que eu vou ficar feliz no meio dessa loucura? Tem como sim. A gente sabe, dá apoio, né? Contar com a nossa rede de apoio e não esquecer que vocês começaram os dois. E para vocês, acho que os papais também, Flá. Aí eu aqui dando palpite, né, Flá? Mas é que eu gosto. Mas, por exemplo, assim, os papais também lembrar que se você tá vendo que a mãe não tá conseguindo sair daquele ciclo, você vai e dar o abraço que ela precisa, que ela não tá sabendo pedir. Então ela nem não tá ouvindo o nosso programa, nem tá sabendo disso. Verdade. Mas você conhece aquela amiga que tá nessa situação. Então você dá aquele toque pro pai. Sim, é um apoiando o outro, isso mesmo. Nós temos apenas 3 minutinhos, Flávia, com você aqui. Queria que você deixasse mais uma mensagem, né? Eu sei que você vai voltar, vou trazer você novamente no nosso programa. Nós vamos falar sobre relacionamentos saudáveis. Sim. E lá nós vamos continuar sobre esse assunto de relacionamentos entre o pai e a mãe. Mas fala um pouquinho mais, então, para finalizar, sobre o autocuidado. O que mais que você acha que é legal? Para finalizar, vou aproveitar o gancho da gente tá falando das que tem o marido e tem aquelas que não tem. Então, gente, independente de ter um parceiro do lado ou não, a mensagem final que fica é: você tem que ser o amor da sua vida. Ai, que lindo. Em primeiro lugar, depois vem as outras relações, mas primeiro sou eu, como eu me relaciono comigo mesma, é isso. É isso, e até na Bíblia fala, né, assim, que você tem que amar o próximo como a ti mesmo. Como que tá amando a ti mesmo para poder amar o próximo? Aí já é bíblico também o autocuidado, né? Exatamente. Você tá falando, se olha para você, olha para suas atitudes, né? Emocionais, físicas, tô sendo grossa, tô sendo uma mal educada, tô sendo... Então vamos respirar e voltar aos nossos
os nossos valores emocionais, exatamente. físicos, para poder dar o melhor. Autocuidado da parte física, mental, emocional e espiritual. Um equilíbrio. Muito obrigada, gente, para vocês. Você quer... Vamos aproveitar e mostrar aqui, Flávia, um pouquinho antes de você dá sair. Tempo? Claro que então, dá. tá. Mostra aí, Flávia. Eu vou mostrar a revista Mulher Se Cuida, que é o novo lançamento, né, do projeto. É a jornada da Mulher Se Cuida, não é simplesmente uma revista. Um pouquinho mais pra cima, vamos... Aí. Aqui, aí, aqui deu pra ver, né? Aí, naquela televisão lá. Aí. Aqui. Assim? Que aqui a gente, ó, se organiza todo. Luciana ali, ó, já, pro ladinho, pra esquerda, pra direita. Aê, aqui tá bom. Ai, que linda. Então, foi a jornada da Mulher Se Cuida, de uma nova Flávia que nasceu depois, né? Fui curada através do auto-amor, do autocuidado. E tive essa oportunidade de passar por essa jornada que mostrou a força toda que eu tinha, estava lá dentro o tempo todo e eu só estava desconectada dela. Então, a revista é o final, é a entrega final, depois de uma longa jornada, onde eu recebi esse tributo pela minha história. Não só eu, várias mulheres, a gente tem 10 mulheres que já fizeram a revista. Foi lançamento agora, novo. E aí, a minha frase da minha revista é que ninguém nasce uma mulher e sim se torna uma. Que lindo. Então, para que cada mulher também tenha coragem e tenha orgulho de quem elas são, perfeitas, imperfeitas, e se coloquem aí nessa jornada de autocuidado e autoamor. Maravilhoso, Flávia. Que prazer ter você comigo aqui hoje. Obrigada, gratidão. Você tá com as portas abertas. Sempre que quiser. Clara, tô esperando o nosso próximo programa, hein? Relacionamento saudável. Vai ser maravilhoso. Sim, obrigada. E um ótimo dia pra vocês. Obrigada pra vocês que puderam assistir. Depois você entra lá no YouTube. Se você não pode terminar, você entra no YouTube, deixa seus comentários. A Flávia vai poder estar respondendo. Flávia, como que eles te conhecem? Como que eles te conhecem? Como que eles vão te acessar? Quer falar o seu Instagram? Sim, o Insta é o Terapeuta Flávia Duarte, para saber da jornada, para saber de todos os projetos da Vela. Tá. Tem a ONG, flaviasecuida.org. Também a pessoa pode acompanhar o trabalho da ONG, que é um projeto que eu tenho que cuida de vítima de violência doméstica. E no Flávia Se Cuida, no terapeuta Flávia Duarte, a gente fala tudo sobre como se cuidar, como se amar mais. Maravilhoso. É isso aí então, gente. Fica a dica, entra lá, segue ela, depois deixa os comentários e pega o aviãozinho aí e passa a nossa entrevista para suas amigas. Para os amigos também. Se você é um marido e está assistindo, passa para outro marido. Vamos trazer o bem aí, que as famílias precisam dessa força, né? Obrigada, gente. Obrigada, Luciano. Obrigada. Um ótimo dia a todos vocês.